Nós vimos em Bereshit, em Gênesis 1, que houve uma divisão das águas. E houve a divisão das águas que ficaram embaixo, aqui na terra. Houve a expansão, o firmamento, e houve as águas que estão acima dessa expansão. Tá? Então as águas superiores. Daí o nome Chamaim, águas superiores. Desse nosso, quer dizer, daquele céu que compunha aquela terra de Bereshit 1. Com o dilúvio, aquelas águas superiores, elas desceram, né? E também rompeu-se as fontes do abismo, e aí houve águas vindo de cima e águas vindo de baixo, e aí inundou tudo. Então a nossa atmosfera hoje, os nossos céus que nós olhamos hoje, ele não é igual aos céus de Gênesis 1, de Bereshit 1, quando se tinha essas águas superiores. O que nós temos hoje é em formas de nuvens, né? Mas não na forma inicial, quando era em Bereshit, Gênesis 1. Bem, mas esse termo Chamaim não é só dessas nossas águas, porque antes de existir esse céus dessas águas superiores, já existia o outro Chamaim, o céu dos céus, né? O Chamaim, aonde está o trono de Yahweh. Então, quando a gente lê o livro de Bereshit, de Gênesis, vou pegar aqui um texto para a gente. Então, Bereshit 1, verso 1, diz assim: Bereshit criou Elohim os Chamaim e a terra. Então, no princípio criou Elohim os Chamaim, os céus, que são os céus de lá, tá? E a terra aqui. Mas a terra aqui ainda não tinha o Chamaim dela, ainda seria criado. Aí vai contar, né, que a terra estava sem forma, vazia, então ela estava na verdade um caos absoluto, em desordem, estava, né, em um caos, e havia trevas sobre a face, né, do abismo, do Terron, que é do precipício do abismo, e a Ruach de Elohim se movia sobre a face dos Maim. E aí o Senhor cria haja luz, houve luz, ele cria ali o dia e a noite. E no verso 6 diz assim: E disse Elohim: haja uma expansão no meio dos Maim, das águas, que estavam debaixo da expansão. Uma expansão no meio dos Maim, das águas, e haja separação entre Maim e Maim. Então ficou os Maíns aqui de baixo, Maim em cima. E fez Elohim a expansão e fez separação entre os Maim que está debaixo da expansão e os Maim, as águas que estão sobre a expansão. E assim foi. E chamou Elohim a expansão Chamaim. Então chamou o firmamento, esse firmamento que foi criado aqui na terra, de Chamaim. Então aí ele está falando de um outro Chamaim, o Chamaim daqui. Mas lá no verso 1, quando fala da criação, primeiro ele criou o Chamaim, que não é o daqui, era o de lá, onde o Eterno tem um trono, e a terra, tá? E aí depois é que vai criar o Chamaim daqui da terra. Então você vê que fala de duas criações dois Chamaim, tá? Ok? Então, nesse Chamaim daqui, quer dizer, nessa terra aqui, vai se ter as águas. E é interessante, então, porque a palavra Chamaim são as águas superiores. E alguns interpretam também como que esse Chamaim também vem de Eish, que é fogo, e seriam águas de fogo. Mas vamos mas eu entendo mais como as águas superiores, apesar de que a gente vai entrar aqui numa questão que é bem curiosa. Então, essas águas que tinham aqui na terra, elas são uma figura, elas são conectadas, elas são uma projeção, elas são, vamos dizer assim, uma miniatura, para nos falar das águas de lá de cima, tá? Das águas do Chamaim, não desse Chamaim daqui que circunda a terra, as das nuvens, mas o do Chamaim do próprio Elohim, onde onde há o seu trono. Então, em Revelação, Apocalipse, né, capítulo 4, verso 6, em Revelação 4, 6, diz assim: também havia diante do trono, então lá
no Chamaim superior, havia diante do trono como que um mar de vidro. Então era aqui existe um mar de Maim. Lá era como se fosse um mar de vidro. Veja, o mar aqui na Terra, ele é um mar, vamos dizer assim, agitado, né? Agitado. Então as ondas, elas ficam se mexendo, então turbulentas, né? E um mar como um mar de vidro, não é que é de vidro, é uma comparação. É o que? Ele é tranquilo. Ele como é que diz assim? No shalom. Não há, assim como diz assim, o mestre, o mar se revolta, as ondas nos dá pavor. Então aqui o mar que está diante do trono é um mar como de vidro, né? É como um mar de vidro. Então como é que diz? Algo tranquilo, né? Algo firme, né? Semelhante ao cristal. E ao redor do trono, ao meio de cada lado, 4 seres viventes cheios de olhos, por diante e por detrás. Bem, mas aqui eu queria focar no mar. Entenda, algo como que um mar de vidro. Não é exatamente, mas era usar uma linguagem humana para falar de uma realidade do Chamaim. Em Revelação 7, que é Apocalipse 7, 17, diz assim: porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida. Então lá em cima, no Chamaim do Eterno, no Elohim, existem as fontes das águas da vida, cujas fontes das águas aqui na terra são figuras. E Elohim lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então ele falava da fonte das águas da vida. Então imagine que quando nós somos imersos aqui nas águas, aqui na terra, nós temos a consciência de que as águas daqui falam das águas que estão diante do trono, como que um mar de vidro, de cristal, como que em uma conexão com as fontes das águas da vida, algo tremendo. Em Revelação, em Apocalipse 15, verso 1 a 4, diz assim: vi nos Chamaim, nessas águas superiores, ainda outro sinal grande e admirável, 7 malahim que tinha 7 últimas pragas, porque nelas é consumida a ira de Elohim. E vi como que um mar de vidro misturado com fogo. Daí alguns entendem como Chamaim de eixo de fogo, né? Mas aqui fala sobre esse mar de vidro misturado com fogo, né? Então olha a dimensão, né? E os que tinham vencido, então ele viu isso. E os que tinham vencido ao animal feroz, que é a besta, e a sua imagem e o número do seu nome, estava em pé junto ao mar de vidro e tinha harpas de Elohim e cantavam o cântico de Moshe, de Moisés. Interessante, né? Que Moisés ele atravessa o mar e quando eles chegam do outro lado do mar, aí ele canta, né, um cântico pela aquela conquista ali, canta ao Eterno. E aqui está falando desse mar e daqueles que venceram. Então, assim como aqueles que venceram o faraó, né, e atravessaram o mar, e do outro lado ali eles cantaram o cântico de Moisés, aqui pega-se essa revelação, né, que há um mar de vidro misturado com fogo. E aqueles que venceram a besta, eles estavam de pé junto a este mar, tinham harpas e eles cantavam o cântico de Moshe, servo de Elohim, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grande e admiráveis são as tuas obras, ó Yahweh El Shaddai, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos séculos. Quem não te temerá, Yahweh, e não exaltará, né, o teu nome? Pois só tu és Kadosh, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti,
porque os teus juízos são manifestos. Então, esse foi o cântico, né? O cântico. Então, aqui fala novamente desse mar de vidro e misturado com fogo. Em Revelação 21, verso 1, diz assim: e vi os novos Chamaim, os novos céus, e uma nova terra, porque já se foram o primeiro Chamaim, que é esse daqui da atmosfera, já se foi. E a primeira terra já se foi, e o mar já não existe. Mas que mar que não existe? O mar que ficava na terra que já se foi. Tá? A terra que estava antes se foi. O mar também se foi. Entende? E vi os novos Chamaim, os novos Chamaim, que é as águas superiores, e uma nova terra, porque já se foram o primeiro Chamaim, a primeira terra, e o mar já não existe. Então aquele mar também foi embora. Mas não deixa de existir o mar como de vidro, como de cristal, né, que a gente viu antes. Tá? O mar que passou é o mar que está aqui hoje. Este mar passará. Tá? Disse-me ainda, está cumprido, que é o verso 6. Disse-me ainda, está cumprido. Eu sou o Aleph e o Tav, a primeira e a última letra do hebraico, o princípio e o fim. A quem tiver sede, sem preço lhe darei a beber da fonte da água da vida. Então, continua tendo a fonte da água da vida. Então, é importante a gente entender dessa conexão entre as águas daqui e as águas de lá. Tá? Veja o que diz Revelação 22, verso 1, 2 e 17. A Revelação 22, 1. E mostrou-me o rio da água da vida. Então a gente já viu falar de mar, já viu falar de fontes, e agora me mostrou o rio da água da vida. Então, antes de ter mar aqui, tinha algo como mar lá. Antes de ter as fontes aqui, tinha as fontes lá. Antes de ter rio aqui, tinha rio lá. Então, mostrou-me o rio da água da vida. Claro como cristal. Como cristal, não é que é de cristal, tá? Claro como cristal, quer dizer, transparente, limpo, puro. Daí a questão da ideia da purificar com as águas. Que procedia do trono de Elohim. Vocês estão entendendo? Então, há uma conexão. Então, do trono de Elohim sai um rio de água da vida. E nós somos imersos nas águas aqui, que é uma figura, uma projeção. E há águas vivas, águas correntes. Então, ao sermos imersos aqui, nós entramos numa conexão com esse rio de lá. São figuras. Quer dizer, aqui figura de lá. Tá? E lembra da divisão? Essa figura é para a gente entender como houve uma divisão entre as águas de baixo e as águas de cima. Então, é para a gente ter esse entendimento sobre isso. E foi dado para os céus daqui o nome Chamaim, que era o mesmo nome do de lá. Então, é como uma projeção. Ele cria aqui como uma projeção daquilo de lá. Tá? Então, no meio da sua, o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Elohim e do Cordeiro. No meio da sua praça e de ambos os lados do rio, estava a Etz Haim, a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. E Aruar e a esposa dizem, que é o verso 17, e Aruar e a esposa dizem, vem, e quem ouve, diga, vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, receba sem preço a água da vida. Entenderam a conexão? Paralelo, ou seja, na nova terra haverá água, haverá rio, haverá as águas da vida.
Então, o rio da água da vida flui do próprio trono de Elohim. Assim entendemos a conexão entre a imersão nas águas terrenas com as águas que procedem do trono de Elohim, as águas superiores, as águas da vida, que o Messias prometeu fluir do interior dos que beberem da água que ele der. No próximo bloco eu vou trazer alguns conceitos importantes para a gente assim estar fazendo assim uma revisão e no final a gente fazer uma conclusão sobre isso. E é bem importante esses tópicos que eu irei trazer sobre a imersão, tá? Por quê? Porque, como nós falamos, Yohanan ele não começa esse processo de lavar, de purificar através das águas. Esse conceito é um conceito que já existia antes. Tanto que as pessoas vão perguntar a ele com que autoridade que ele fazia. A questão era com que autoridade. E não o que é isso que você está fazendo que a gente não conhece. Então eles conheciam. Então vamos entender um pouco desses lavar, desses banhos que existiam de purificação, para a gente entender alguns princípios e trazer isso para a gente também. Bem, então vamos estudar mais sobre a questão do conceito do banho de purificação, né, da tevilá, da imersão, do lavar para a purificação. Então existem algumas palavras no hebraico para isso, como a tabal, né, como tubal, como shataf, que são palavras que significam emergir, banhar, lavar, inundar, lagar, transbordar, molhar. Vou pegar uma experiência aqui interessante que está em 2 de Reis, capítulo 5, verso 14. Então, no segundo livro de Reis, capítulo 5, verso 14, diz assim: então, que é Naamã, né? Naamã desceu e imergiu, né? No hebraico é va-itbal. Então, mergulhou e imergiu. Na versão da Septuaginta, que é uma tradução para o grego antiga, né, desse texto, quer dizer, das escrituras, utiliza a palavra ebaptizato. Ebaptizato. Não sei se a entonação é essa, mas é isso. Ebaptizato, que é da palavra batismo. Então, aqui o profeta, né, tinha dito para Naamã mergulhar, e aí ele mergulhou. Esse mergulhar, esse imergir, é usado no grego a palavra que é da família de batismo. Então ele foi batizado, ele mergulhou, ele imergiu no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Elohim. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Então é interessante que isso aconteceu ali com ele, que ele mergulhou. Então essa palavra ali foi um banho de purificação profético, né? Então ele foi curado e ele ficou purificado. É isso assim, a sua carne tornou-se como a carne de um menino, quer dizer, ele ficou curado e ficou purificado. São os dois conceitos aqui. Esse lavar, às vezes será um lavar completo, como é o caso aqui da pessoa se banhar, e às vezes tinha a lavagem de alguma parte do corpo, como lavar as mãos e os pés. Então, nesse caso, a gente pode ver aqui em Shemot, em Êxodo 30, então Êxodo 30, 17, 18, 19, 20, diz assim: e falou Yahvé a Moisés dizendo: farás também uma pia de cobre, né, o bronze, depende da tradução, com sua base de cobre de bronze, para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e nela deitarás água. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Então aqui era uma pia, eles abriam e aí eles lavavam.
Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegar ao altar para servir, para acender a oferta queimada a Yahweh. Então aqui essa era uma purificação constante das mãos e dos pés que os Kohanim, os sacerdotes, faziam. Então era um parcial, mas eles se lavavam com essas águas. Então essas águas não eram de reuso, era uma pia, aquela água ia sendo usada e depois repunha outra água limpa. Então a ideia era essa, não eram lavar e a água ficar suja ali e outros lavando com água suja. Não tem, o conceito é com água pura, água limpa. Agora, quando se refere a lavar a pessoa e não a um termo com uma parte específica, quando é específico, então diz pé e mão. Então aquela imersão de Yohanan não era de uma parte só, vai molhar só a cabeça. Então não. Então quando é completo, então aí é banho mesmo, é lavar. E aí era se lavar de uma forma completa. Então em Vaikra, Levítico 15, Levítico 15, 13, Vaikra diz assim: quando, pois, o que tem o fluxo estiver limpo do seu fluxo, contar-se-ão 7 dias para a sua purificação. Então ele vai fazer uma purificação. E lavará as suas roupas, e banhará a sua carne, o seu corpo, em águas correntes. Em uma outra versão, em águas vivas. Então, águas vivas aqui não é aquele animal lá do mar, né? Aquele ser que provoca queimadura. Águas vivas são águas correntes na escritura. Então, banhará a sua carne em águas correntes e será limpo. Então, daí o entendimento dentro das escrituras que essa imersão não pode ser em uma piscina que não tenha uma alimentação de água contínua e que as águas também vão saindo continuamente e seguindo o destino para fora, né, para o esgoto. Então não pode ser uma piscina que as pessoas se lavam, saem, aí outras vêm, se lavam e é aquela mesma água. E a água só vai na bomba ali e volta, vai na bomba e volta. Não é nesse sistema. Pode ser usado uma piscina, mas desde que ela seja constantemente sendo alimentada ali com a água limpa, vai entrando, e do outro lado, em algum lugar, a água vai indo embora, ela vai seguindo o caminho. Então, essas seriam águas correntes, né? A pessoa pode até, no caso, usar, por exemplo, aqui nesse texto, você pode usar, por exemplo, um chuveiro, no qual a água limpa vem e a água vai embora desde que se lave por inteiro. Então esse conceito da água correr, da água mover, é dessa ideia de rio, né? Dessa ideia de água que flui, né? Que flui, que vai. Então é importante a gente ter. Então por isso que Yohanan, ele vai utilizar aquele elemento ali do rio, onde havia muitas águas. Então, lembra da conexão com o rio que procede do trono de Elohim? Então, a gente juntar esses elementos, né? Assim, para ter um entendimento dessa conexão daqui com lá, né? As águas puras de lá como cristal, né? E aqui águas limpas também. Então, não podia ser também qualquer água. Aqui tem uma água corrente, mas era uma água totalmente poluída, suja. Como é que ia tomar? Se lavar, porque a ideia aqui é a limpeza, né? Uma figura externa de algo espiritual, então uma conexão, então ali é uma realidade. E o que acontece? Então não convém também o mar, a imersão no mar, porque você entra no mar e é ali, quando você sai do mar, você chega em casa, você quer logo tomar um banho para se limpar, porque você está cheio de areia, você está cheio de sal, então, entendeu? Não tem o conceito do limpar. A ideia é para limpar. A ideia é o sentido da pureza, do limpo, e não do se sujar, de entrar na água para ainda sair mais sujo. Então,
interessante você ter esse conceito. Então aqui em Vaikra 15:13 diz, então, em águas correntes, e será limpo. Então esse conceito já era bem tido para o povo da aliança, então tinha esse entendimento. O Mikveh é o lugar onde se dá a imersão, como nós estudamos, né? Então o Mikveh, no caso, é essas águas, e a Tevilá, no caso, a imersão, o banho. Interessante que a gente pode verificar que alguns termos ligados à questão da imersão. Então há vários tipos de imersões diferentes, tá? Com propósitos diferentes, e já na primeira aliança. Então o autor de Hebreus capítulo 9, verso 9 e 10 vai falar que essas coisas que existiam, que existem na Torá de imersão, esses lavar que está na Torá, são ilustrações para nós e servem de mensagens para nós. Então nesse estudo que nós estamos fazendo sobre a imersão, nós estamos falando de que os banhos de purificação, as lavagens, né, as limpezas com água, né, Tevilá, era algo que já era realizado já na primeira aliança, né? A gente já pode encontrar textos lá na Torá, né, na lei. E é interessante que Hebreus 9, no verso 9 e 10 diz assim: isso é uma ilustração, uma parábola, alegoria, um símbolo para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador, aquele que faz o serviço, uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias imersões, diferentes imersões, diferentes banhos, diferentes batismos. Ou seja, aqui a palavra que está até no grego, a versão grega, traz a palavra baptismos, que é baptismos, que é batismo, né? Então, aqui está falando que havia várias, diferentes, diversas, vários diversos diferentes batismos, imersões, banhos. E o início do texto, como a gente viu no 9, diz: isso é uma ilustração para os nossos dias. E aí diz assim: essas ordenanças exteriores, ou seja, elas se aplicavam ao exterior. Por exemplo, esses banhos eram de purificação, né, exterior, de purificar a pele, o corpo, foram estabelecidas até o tempo da restauração. Então há uma mensagem para a gente aprender com esses diversos tipos de banhos de purificação. E aí a gente vai entender um pouco sobre eles. A gente vai ver que princípios desses vão ser aplicados ali na imersão que nós recebemos do Messias. Bem, em Levítico 15:16 diz assim: também o homem, quando sair dele o sêmen da cópula, da relação, né, da cópula, toda a sua carne, todo o seu corpo banhará com água. Então não é só o órgão, mas todo o corpo será banhado com água e será impuro, né, até a tarde. Também toda a roupa e toda a pele em que houver o sêmen da cópula se lavará com água e será impuro até a tarde. E também, se um homem se deitar com a mulher e tiver emissão de sêmen, ambos se banharão com água e serão imundos até a tarde. Então, se ele tiver, né, uma emissão de sêmen dormindo, ou se ele tiver na relação sexual, ele deverá se banhar na relação sexual. Então a sua companheira também sua esposa deve também se banhar com água. Então no hebraico, então, tem a palavra se banhar com água,
e banhará, e se banharão com água, é ver Hahatsu va main. Então, Hahatsu va main. Então, se banharão em água. Então, esse banho era um banho ali completo, né? Isso, um banho que a pessoa então ali se buscando uma limpeza, como a gente viu lá no texto falando de Hebreus, uma limpeza exterior. Um outro tipo de banho, então tinha alguns que eram assim, para se limpar externamente, como uma questão de limpeza exterior. Havia também outro tipo, por exemplo, o banho para consagrar, separar um kohen, um sacerdote, né, para o serviço sacerdotal. Então, em Vaikra, que é Levítico 8:6, diz assim: então Moisés fez chegar em seus filhos e os lavou com água. Então, quem realizou esse banho, esse lavar de Arão e os filhos? Moshe. Então, Moshe foi quem ministrou essa imersão, essa lavagem, essa purificação, essa limpeza, esse banho. Então, aqui a gente vê que já na primeira aliança é um exemplo de uma pessoa realizando o banho, a imersão, o lavar, a tevilá em outra pessoa. Então isso não começa com Yohanan, tá? Aqui a gente vê o exemplo de Moshe como realizando isso com Aharon e os seus filhos, para então consagrá-los como Kohanim, como sacerdotes. Então aqui era uma imersão de consagração. Então não era então Moshe não fazia isso toda vez que Arão fosse fazer o serviço. Então fez isso uma vez. Então aqui foi uma realização uma vez. Porém aí Arão e seus filhos faziam depois disso os seus próprios banhos nos outros dias para servir ali no tabernáculo. E além disso, em diversos momentos ali ele lavava as mãos e os pés no serviço. Bem, a gente pode observar em Vaikra, em Levítico 16, 3 e 4, diz assim: com isso entrará Arão no lugar Kadosh, com um novilho para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica Kadosh de linho e terá as calças de linho, e terá as calças de linho sobre a sua carne, cingir-se-á com cinto de linho e porá na cabeça um turbante de linho. Essas são as vestes do Kadoshim, separadas, né? Kadoshim. Por isso banhará o seu corpo em água e as vestirá. Então aqui, se eu não me engano, esse texto se refere ao Yom Kippur, e então aqui ele se lava e aí veste essas vestes, Kadoshim. Então, como as vestes eram Kadoshim, ele tinha que se banhar o seu corpo em água e aí vestir. Veja que já não é mais Moshe que o ministra esse banho. Então, são momentos aqui distintos. Então, uma ali era consagrar. Então a gente vê que a nossa imersão no Messias, ela nos limpa, ela nos purifica, não de uma purificação externa, mas da nossa consciência, né, da interna, nos consagra, né, ao serviço também como Kohanim, porque o Messias ele nos compra com sangue e nos faz um reino de Kohanim, de sacerdotes. Então nós também somos consagrados, né, separados, através também da imersão. Então também podemos trazer esse aspecto, né? E aqui a gente vê que não só acontecia essa coisa uma única vez, que foi com Moshe ministrando, mas existia um outro aspecto que se repetia, né, de ocasião em ocasião, em que o próprio Aharon tinha que fazer a sua tevilá, o seu banho, sua imersão, para servir. Então isso a gente pode entender que
a gente poderá ter outros momentos de ter necessidade, sentir necessidade de imergir outras vezes, ou seja, isso, inclusive na Ruach, ou seja, a gente pode sentir o desejo e buscar de mergulhar mais fundo, de mergulhar mais e não uma única vez. A gente vai tratar isso mais à frente, mas agora vamos ver esses aspectos, né, desses diferentes imersão, desses diferentes banhos que a gente viu Hebreus falar, né? Como um aprendizado para nós, uma figura para nós, né? Também essa relação do banho, né, do lavar, com o arrependimento, com a techuvá, com o retorno para o eterno, é bem interessante a gente ver esse exemplo em Tehillim, em Salmos 51. Então, em Salmos 51, você pode ler o salmo inteiro, mas aqui eu vou ver alguns versículos. Então, no versículo 1, diz assim: Haneni Elohim. Então, tem misericórdia de mim, Elohim. Haneni, que é esse favor imerecido, essa misericórdia. Segundo, o teu recede o teu favor, a tua benevolência, né, o teu favor imerecido. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Então, o que é que a gente vê aqui? A gente vai ver aqui ele pedindo, né, a misericórdia para que seja apagada as transgressões. No verso 2 diz assim: lava-me, que é cabe senei, cabe senei. Então, lava-me completamente da minha iniquidade. Então, aqui é um lavar não exterior, né? Mas é um lavar interior, lavar completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Então aqui está falando do antevilá, de um lavar, de uma imersão, de um banho, uma purificação interior, né? Na Ruach, espiritual. O verso 7, então veja que isso não é algo específico, né, da Brit Hadashah, da Aliança Renovada, né, que chama o Novo Testamento. Verso 7 diz assim: purifica-me com esopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Então olha o nível, né, de purificação, de fé que aqui o salmista tem, de que o Eterno o lavasse, ele ficaria mais branco do que a neve, mesmo ele tendo cometido iniquidade, pecado, mas se o Senhor o lavasse, ele se tornaria mais branco do que a neve. Então aqui ele estava arrependido, né? Em techuvá, em arrependimento. E aí vem aquele texto interessante, cria em mim um coração puro, ó Elohim, e renova em mim uma ruach reta, uma ruach, um espírito, né? É uma ruach reta, inabalável, estável. E como a gente leu lá no texto do profeta, quando nós estudamos sobre a questão de Yohanan ali, o texto que o Messias conversou com Nacadimon, com Nicodemos, sobre o gerar de novo, nós podemos verificar como o texto diz aqui, né, em Ezequiel 36, né, diz assim: então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós uma ruach nova. Tirarei de vossa carne o coração de pedra, e darei um coração de carne, porei dentro de vós a minha ruach, e farei com que andeis nos meus estatutos, e guardarei os meus juízos, e os observareis. Então eu li aqui Ezequiel 36, a partir do 25. Então esse aspergir, água pura, ficareis purificados, dá um coração novo, né? uma nova ruach, encaixa perfeitamente aqui com a solicitação do salmista no Salmo 51.
Então ele diz assim, ainda no Salmo 51, agora vou ler novamente o 10, né? Cria em mim um coração puro, Elohim, e renova em mim uma arua reta. Verso 12, é o inabalável, né? Verso 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, sustém-me com uma arua voluntária, quer dizer, um espírito, uma arua pronta a obedecer. Então, é interessante essa questão da purificação, né? Você já vê que esse lavar, de purificar, nesse aspecto do interior, em relação ao pecado, já é algo presente nos Salmos, né? Existiam também outros tipos de banho, de imersões, né? Então, assim, a mulher, quando ela estava no período que ela estava menstruada, o texto de Vaikra, Levítico 15, do 19 ao 27, vai falar sobre a purificação que ela deveria fazer ali, tomando, né, determinado banho, se lavando. Quando alguém se alimentava de um animal que morreu de morte natural, então ele também deveria então se purificar tomando um banho. Isso está em Vaikra 17:15. O Kohen, né, o sacerdote, quando tocasse em algo ou em alguém impuro, ele também tinha que se lavar. Isso está em Vaikra, Levítico 22, do 4 ao 6. Levítico 22, de 4 a 6. Outro exemplo foi a consagração dos levitas. A gente pode ver em Números, Midbar, em Números 8, do verso 5 ao 15. O corregador, ao tocar na vaca vermelha, até aquela questão ali com a vaca vermelha do sacrifício, ele tinha também que se tomar um banho e purificar. Então está em Midbar, que é Números 19, de 7 e 8. Então Números 19, 7 e 8. Quando se tocasse num cadáver, também tinha que depois tomar um banho e se purificar. Midbar, que é Números 19, de 15 a 19. Então Números 19, de 15... Números 19, de 17 a 19, tá? De 17 a 19. Então, você vê que em diversas circunstâncias o Senhor vai ali ensinando o povo sobre a necessidade do banho, da conexão com a água, a importância da água numa questão de purificação, como uma ordenança, para lá na frente a gente entrar numa dimensão muito mais profunda com a água na conexão com o Mashiach, na morte dele e ao sair da água com a ressurreição. Então o Senhor foi ali treinando, né, o seu povo durante esse período, né? Então, como nós vimos o texto de 2 de Reis 5, que foi com Naamã, em 2 de Reis 5, de 9 a 14, a gente pode ver essa experiência em que Naamã, Elisha, que é Eliseu, enviou um mensageiro para Naamã, dizendo para ele ir se lavar 7 vezes ali no Iarden, no Jordão. No verso 10 diz assim: tua carne será curada e ficarás purificado. Quer dizer, são duas coisas, ele ficará curado e purificado. Então ele fala da cura e da purificação. E que a nossa imersão no Messias também nos traga cura, né? A cura interior, né? E purificação, né? Então são figuras para a gente estar ali aprendendo. Existia também outros lavar, por exemplo, como lavar o cordeiro. Em Vaikra, Levítico 1, de 10 a 13, vai falar ali do cordeiro, um macho sem defeito para ser sacrificado. E aí diz assim: as entranhas e as pernas serão lavadas com água. O Kohen trará tudo isso como oferta e queimará no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo. Então ali vinha o cordeiro, ele era submetido, então ali aquela parte dele das entranhas, das pernas. As pernas eram lavadas com água e depois era apresentado ali em sacrifício, que aí entra a questão do fogo, né? Então aqui havia o lavar na água e depois ele passava ali no fogo. E o nosso Messias, ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas maldições. Ele sofreu para que a gente pudesse ser libertos, né?
Então é muito interessante isso. Agora, quantas vezes a Tevilá pode ser feita? Quantas vezes a pessoa pode se banhar, pode imergir? Então, como nós vimos, eram diferentes casos. Então tinham casos que eram, por exemplo, anual, como no Yom Kippur. Tinha casos que eram eventuais, se tocou no morto. Tinha casos que eram mensais, como a mulher menstruada. Tinha casos que eram mais frequentes, com relação sexual, então se lavava. Então havia diferentes e várias práticas constantes de imersões, de se lavar, de se purificar. Então isso estava claro no entendimento do povo, a lei de Israel. Isso era algo que era natural, então não era uma coisa assim vista como sendo um ato único, isolado. Então tinha de diversos tipos, tá? E aí vem a pergunta, e a nossa imersão no Messias, né? Muitas pessoas vão dizer assim, olha, quando eu fui imerso, eu não fui imerso nesse entendimento, não foi nessa maneira que eu estou aprendendo agora, e eu posso ser imerso de novo. Então você tem que ter entendimento que o Senhor é que tem que dirigir os seus passos. Você deve buscar nele orientação. Algumas pessoas podem usar o texto de Efésios 4 para tentar de uma forma manipular, para que a pessoa não busque realmente ser imersa novamente e agora da maneira certa, porque vai dizer, olha, há um só batismo, há uma só imersão, então você fez uma vez e tem que ser aquela dali, acabou. Se foi correto ou não, não pode fazer novamente. Então aquele texto de Efésios 4, a gente precisa dar uma analisada nele para ver o que é que realmente ele diz. Bem, então vamos para Efésios 4, a partir do verso 3. Você pode ler o texto completo. Nós vamos para... tempo aqui, Efésios 4, a partir do 3. Esforçando-vos diligentemente em guardar a unidade da Ruach pelo vínculo do Shalom. Então tudo que ele vai falar agora, a gente precisa focar nesse versículo, tá? De guardar, que a gente se esforçar não é algo fácil, esforçar diligentemente em guardar a unidade da Ruach pelo vínculo do Shalom. Essa unidade da Ruach é entre os irmãos, tá? Então aqui é a unidade dentro da Kehilá. A Kehilá se manter unida através da Ruach, né, com o vínculo do Shalom. E aí o verso 4 diz assim, tornar um corpo. Esse tornar está na Peshita, no aramaico. Tornar um corpo e uma Ruach. Então a gente deve se esforçar diligentemente, guardar a unidade da Ruach, nos tornando então um corpo e uma Ruach, como também fostes chamados em uma tikvah, em uma esperança da vossa vocação. Então esse texto ele quer trazer a questão da unidade dentro da Kehilá, em um só corpo, uma só Ruach, uma só esperança, tá? Aí no verso 5 diz assim, no aramaico tem a palavra pois, aí vem, o Senhor é Had, o Senhor é um, emuná é Had, uma, imersão é Had, imersão uma. Então eu peguei essa palavra, o pois no aramaico, os demais são expressões hebraicas. Então, pois o Senhor é Had, é um. A emuná é Had, uma. E a imersão, a Tevilá, o banho, o batismo, é Had, uma. Então aqui não está dizendo, quando diz assim, e na versão em português, diz assim, há um só batismo, há uma só. Não existe essa palavra uma, há uma só. Não existe esse verbo haver e esse termo só, tá? Isso aí são acréscimos na tradução. Depois vocês podem checar isso nos textos. Porém, mesmo pegando essa versão em português que vai dizer há um só batismo, você pode logo questionar de cara, né? Como é que há um só batismo, um só tipo, se as escrituras falam do batismo na imersão
nas águas e fala do batismo na imersão da Ruach, né? O batismo no Espírito, o batismo na Ruach. Então, só de cara, se a gente considerar só essas duas imersões, esses dois banhos até lá, a gente já tem duas. Se a gente for considerar a Escritura, a gente viu que existem N tipos de banhos, N tipos de tevilá, de purificação, de imersão, de lavar. Então, aqui não está falando de quantidade, tá? Aqui está falando de princípio, ou seja, da unidade do corpo. Ou seja, eu fui imerso, a minha imersão no Messias. Então, eu fui imerso na morte do Messias. Quantas mortes o Messias teve? Uma. E eu ressuscitei com ele. Quanta ressurreição o Messias teve? Uma. Então, o que acontece? Eu imergi no Messias. Você imergiu no Messias. São duas imersões? Não, só tem uma, que é a do Messias. Então, eu, você, meu outro irmão, minha outra irmã, todos nós participamos de uma única imersão no Messias. Quando nós nos imergimos na Ruach HaKodesh, eu imergi na Ruach HaKodesh, você imergiu na Ruach HaKodesh. Então está falando dessa unidade. Então por isso que o termo começou, esforçando-vos diligentemente em guardar a unidade da Ruach, pelo vínculo do Shalom. Então aqui está falando como aqui não está falando de quantidade. Por exemplo, para ficar mais claro, o verso 6 diz assim, não, ainda aí no verso 5, né? Que diz que o Senhor é Had, é um. E aí fala a Emuná é Had, a Emuná é uma. Então na versão em português comum vai estar assim, há uma só fé e um só batismo. Então quer dizer, irmão, que só pode então imergir uma única vez, porque há uma só imersão. Então só pode lançar a mão do batismo uma única vez. Mas o texto também está dizendo que há uma só emuná, uma só fé. Quer dizer que você só pode lançar a mão da fé uma única vez, não pode mais usar a fé outra vez. Se você precisar, você não pode lançar a mão, porque lançou a mão uma vez, acabou, não pode mais nunca. Então veja, a gente não pode ser hipócrita, a gente não pode usar dois pesos e duas medidas. Então, se a gente disser que só pode ser batizado uma única vez, imerso uma única vez, por causa desse versículo, e usar esse versículo para isso, a gente então só pode usar a fé uma única vez, não pode lançar a mão da fé mais nunca. O texto não está dizendo isso, você só pode usar a fé uma vez, o batismo uma vez. O texto está dizendo que só há uma fé verdadeira, ou seja, a fé que procede do Pai. Só há uma imersão verdadeira, é a imersão que vem do Pai, seja ela na água, seja ela na rua, seja como é que diz? A imersão que virá no futuro do fogo, que a gente estudou aqui sobre a questão do fogo que consumirá as coisas. Então, mas é só aquilo que vem do Pai, tá? Então, não os falsificados. É isso que está dizendo. Mas não quer dizer que você só pode lançar a mão disso uma vez. Então você foi imerso, usaram o nome que não era o nome, não pronunciaram nome nenhum, só pronunciaram a frase te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas não pronunciou nome nenhum. Você não fez com esse conhecimento das Escrituras, com essa consciência. Então você é livre para ser imerso novamente da forma correta. Então busque a direção do Pai, mas não se deixe ser amedrontado por causa desse texto. Então é óbvio que dentro do conhecimento da Escritura, imagina uma pessoa que conhece desde Bereshit até o livro de Guiliana de Revelação de Apocalipse, é claro que essa pessoa não ia dizer assim, olha, só um banho, por causa da cultura da Escritura. O próprio livro de Hebreus fala dos diversos banhos. A gente acabou de ler mais cedo. Então, aqui não está falando de lançar a mão a única vez, tá? Aqui está falando da nossa união, a nossa unidade. A nossa unidade é em um corpo só, a nossa unidade é em um Senhor só, a nossa unidade é numa emuná só, é numa imersão só. A nossa unidade é em Elohim, que é um só, e Pai de todos, que é o verso 6. Então diz assim, Elohim Ehad, e Pai de todos, sobre todos, por todos e em todos. Mas a cada um de nós foi dado o favor merecido conforme a medida do dom do Mashiach. Então, irmãos,
é esse entendimento que a gente tem que ter do texto, tá? Então você pode ler com mais calma e entender. Então você pode lançar a mão da fé quantas vezes for necessário. Você pode lançar a mão da imersão quantas vezes for necessário. Isso dentro de um entendimento completo das Escrituras. Então você não vai usar as coisas de uma forma banal, você não vai usar a fé de uma forma banal. Então você também não vai usar a imersão de uma forma banal. Só realmente quando você tem convicção, consciência e sente uma necessidade, uma direção do Eterno para isso. E não se deixe, vamos dizer assim, inibir o homem, inibir as pessoas, a religião, a opressão. Mas seja guiado pela Ruach. Então, até a versão em português diz assim, há um só, né, que ele usa esse termo, há um só corpo, há um só espírito. Mas isso não está falando da manifestação em quantidade. Você vê, por exemplo, que o livro de Revelação, de Apocalipse, vai falar que o Messias tem os 7 espíritos de Elohim, né, as 7 Ruhot de Elohim. Mas aqui não está dizendo que é um só. Então, um texto não está contradizendo o outro. É para a gente entender que o que ele está falando aqui é da unidade, da nossa unidade, como Kehilah. Que nós, como a Kehilah do Messias, o Ruach no qual eu tenho acesso é a mesma que você tem. Se são diferentes, então a gente não é da mesma Kehilah do Messias. Se eu sou faço parte da Kehilah do Messias, você também, nós fazemos parte de um corpo só. Se você acha que faz parte de um corpo diferente, então tem alguma coisa errada. Então o corpo do Messias é um só. A imersão, então a imersão é uma só. A fé nossa é uma fé só. Então é nesse entendimento. A Kehilah, ela tem que ter esse entendimento de unidade, tá? Agora, existem coisas que fazem aí, claro que você vai identificar que aquela ali não é a emuná do Eterno, a fé do Eterno, aquela ali não é a imersão do Eterno, aquela ali não é a Ruach do Eterno que está agindo, mas você se guarda para viver aquilo que o Eterno traz para você, através da direção dele. Então, para ficar mais claro, e a gente conclui esse tópico, veja em 1 aos Coríntios, capítulo 12, verso 13. Então, em 1 aos Coríntios, capítulo 12, verso 13, diz assim: pois em um só corpo todos nós fomos imersos. Então, só há uma imersão em um só corpo, porque todos nós, apesar de sermos imersos em momentos diferentes, no nosso tempo, mas no tempo do Eterno, é uma imersão. Entende? É um pouco complicado de assim, né, da mente humana. Mas, pois em um só corpo, todos nós fomos imersos em uma Ruach, em um espírito. Então, é o que o texto está falando lá. Então, todos nós. Então, é nessa unidade, né? Pois em um só corpo, todos nós fomos imersos, batizados, lavados, em uma Ruach. Quer Yehudim, quer judeus, quer gregos, quer escravo, quer livre, e a todos nós foi dado a beber uma Ruach. Então, aqui está falando da unidade. Então, temos que ter essa questão da unidade, tá? Então, é nesse aspecto que a gente entende. Antes da conclusão, nós vamos nesse próximo bloco falar de um texto um pouco complicado que diz assim: as pessoas se batizando pelos mortos. Não sei se você já ouviu falar isso. É algo parecido. Já que estamos falando da imersão, vamos falar de 1 Coríntios 15, 29, que fala lá de batismo pelos mortos. Na realidade é um versículo confuso, um versículo um pouco complexo, mesmo para pessoas estudiosas e pessoas que se dedicam a fazer um estudo mais minucioso.
E eu particularmente tenho uma posição. Bem, o texto diz assim, em 1 Coríntios: de outra maneira, que farão os que por causa dos mortos se banham? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que por causa deles se banham? Bem, analisando dessa maneira, a gente pode entender aqui de uma forma. Nós vemos que a Torá, ela diz que nós devemos nos banhar ao termos contatos com o morto. Então seria sobre isso que o texto está falando, que por termos tido contato com os mortos, com o corpo ali, então nós devemos nos banhar. Mas o que acontece? Que relação isso teria com a ressurreição? Né? Porque na realidade seria nós nos banhando por causa dos mortos. Outros então vai entender que assim, que aquelas pessoas morreram, criam no Messias, morreram antes de receberem o batismo, receberem a imersão, o banho. Então algumas pessoas vão interpretar da seguinte forma, que eram pessoas que criam no Messias e que morreram antes de serem batizados, e aí alguém se batizou, tinha a prática de se batizar, de se imergir, de se lavar no lugar daquele morto, porque aquele morto não teve tempo para se batizar, então aquela pessoa representava aquele morto e aí se batizava no lugar do morto, para que aí o morto então recebesse, vamos dizer assim, os benefícios do batismo. A gente não percebe um cabimento disso, porque a gente vê, por exemplo, que para aquele malfeitor que estava no madeiro ao lado do Messias, e que creu no Messias, e aí o Messias virou para ele e disse assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então ele já estava morrendo, então ia precisar ser sepultado com o Messias e ressuscitar com o Messias para estar ressuscitado aqui em vida. Se ele não ia estar aqui, então isso não tinha uma aplicação para ele, ou seja, agora ele ia entrar numa outra realidade. Então não faz muito cabimento isso, de representar um morto e se batizar pelo morto, porque o morto... Então eu particularmente creio que aqui tem um problema nessa tradução do grego, que eu acredito que o primeiro aos Coríntios tinha sido escrito primeiro em hebraico e depois foi traduzido para o grego. Eu acredito que aqui esse termo reflexivo de se banham tenha tido algum problema nisso. Então isso aí é uma opinião minha, tá, pessoal? Então, no meu entendimento, em vez de dizer de outra maneira que farão os que por causa dos mortos se banham, seria de outra maneira que farão os que por causa dos mortos os banham, os lavam o morto. Se absolutamente os mortos não ressuscitam, porque por causa deles os lavam, em vez de ser se lavam, se banham. Então há essa prática, né, dentro do nosso povo, dos judeus, de fazer o quê? De lavar o corpo do morto. Então o corpo é totalmente lavado e depois ele é sepultado. Mas para que vai lavar um corpo? Para que você vai banhar o corpo? Para sepultar? Se não há ressurreição, então se é algo apenas do espírito, então para que lavar o corpo? Se não vai haver mais nenhum benefício físico, se não vai haver ressurreição. Então, no meu entendimento particular, é um problema de tradução, ou de ter entendido equivocadamente o que Shaul escreveu.
E para o grego isso foi de uma forma adulterada, não, vamos dizer assim, propositadamente, mas até por não ter compreendido esse costume. Então eu acredito mais nessa maneira. De outra maneira, que farão os que por causa dos mortos se banham? Não. O que farão os que por causa dos mortos os banham? Eu acredito ser dessa maneira, mas isso aí é uma conjectura minha. Eu não tenho acesso aos originais, mas entendendo da cultura, eu imagino que dentro do contexto, o que Shaul está falando é isso. Não é o banho que a pessoa toma por ter contato com o morto, porque esse banho é para o bem da pessoa, a sua purificação, obedecendo a Torá. Ela vai então se lavar. Então teve contato com o defunto, então ele vai e se lava. Mas o que eu estou entendendo é que o texto estaria se referindo ao lavar o defunto, tá? Ao lavar o corpo. Se não vai ter ressurreição, para que lavar? Então, que se lavam é porque há uma expectativa de que aquele corpo então vá para a sepultura de uma forma purificada, porque quando voltar, volte de uma forma purificada. É um entendimento meu, tá? Então vamos agora analisar aqui a conclusão. A invenção no nome de Yahushua é uma experiência tremenda na nossa vida. Não é um simbolismo, como ensinam alguns. É uma realidade que tem implicações práticas na nossa vida, e é uma realidade que tem implicações principalmente espirituais. Não é um rito vazio, não é um rito de iniciação para uma religião, tá? Mas para uma novidade de vida no Mashiach. Uma experiência de vida, de ressurreição, uma realidade espiritual. De morte para a vida. A imersão no nome de Yahushua HaMashiach não se trata de um ritual de iniciação para se tornar membro de uma instituição religiosa, mas para desde agora se assentar nos lugares dos Shamaim, nos lugares celestiais, com o Mashiach, com o Messias, passar da morte para a vida e ser revestido do Messias. A imersão no nome de Yahushua é para termos o nosso velho homem executado, morto no madeiro, para que o corpo do pecado seja desfeito e assim não sirvamos mais ao pecado. E então, em verdadeira techuvá, sermos cheios da Ruach HaKodesh, o Espírito de Santidade. A Ruach HaKodesh, que nos capacitará em testemunhar as boas novas do Mashiach, uma unção profética. A imersão para o Talmide, o aprendiz, o aluno de Yahushua, o discípulo de Yahushua, tem conexão com o novo nascimento para entrar no reino de Elohim. E a nossa consagração enquanto Kohanim, enquanto sacerdotes para o Pai. Resumindo, a Tevilá, a imersão, o batismo, no nome de Yahushua deve ser realizada em verdadeira techuvá, retorno a Elohim em arrependimento, para a remissão de pecados. Em oração, deve ser realizada a imersão em oração, confissão de pecados. Então, se a sua imersão não for em verdadeira techuvá, para a remissão de pecados, nem o entendimento sobre realmente o que era arrependimento, o que era pecado, que o pecado era transgredir a Torá, ou seja, se não havia essa disposição em retornar à Torá, em buscar obedecer a Torá, mas obedecer aos princípios religiosos da instituição, às doutrinas humanas da instituição, os dogmas da instituição, então essa imersão não está coerente. Tá? Então a imersão coerente é ter entendimento da verdadeira techuvá, e techuvá é arrependimento, a volta para o eterno, e arrependimento implica arrependimento de quê? Arrependimento do pecado, e o pecado é transgressão à Torá. Então você tem que tomar uma decisão em obedecer a Torá. Então a techuvá é essa decisão de retornar ao eterno, de decidir obedecer a sua Torá. E deve ser feito em oração. O Messias foi imerso, estando orando. Então, quando ele saiu dali das águas, a Ruach
desceu, diz lá, estava em oração. Então ele é o nosso padrão. Então temos que estar em oração. Se a sua teve lá não foi feita dessa maneira, ou seja, se você não estava em oração, era em nervosismo, era olhando para A, B, C, para sair bem na foto, o que for, então essa teve lá e está comprometida. Tá? É em oração e confissão de pecados. Então tem que estar ali realmente ali na intimidade com o Senhor, né? Contrito ali com Ele. Deve ser feita invocando o nome de Yahushua, tanto a pessoa que lhe imerge como você que vai ser o imergido, você que vai receber. Tem que invocar o nome. Se não invocou, então não está alinhado com o que a gente leu. Com o entendimento, deve ser feito com o entendimento que nesse momento você é imerso na morte do Mashiach e Yahushua. Se não teve esse entendimento, então está na pendência. Essa imersão não foi na compreensão. Tem que ser na compreensão de que foi imerso na morte do Mashiach, sepultado com ele pela imersão na morte, unidos com ele na semelhança da morte. E o nosso velho homem é com ele executado no madeiro, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. A imersão no nome de Yahushua também deve ter esse seguinte entendimento, sabendo que ao sairmos das águas, assim como o Mashiach foi ressuscitado dentre os mortos pela cavode do Pai, seremos unidos à ressurreição dele, e assim devemos andar também em novidade de vida, crendo que também com ele viveremos. Então tem que ter essa consciência, essa crença, essa fé em que ao sair das águas entraremos na sua ressurreição e na novidade de vida. Então se isso você não vivenciou naquele momento, então você estava fazendo que era para depois de sair das águas participar dos ritos da igreja, da instituição, para participar de ceia, para participar disso, para participar daquilo que a gente não podia participar, e não era com o foco de entrar no reino, né? Então mas nas práticas religiosas da instituição, então isso aí de uma certa forma estava comprometido. E diz lá, né, que era para fazer a fim de receberes o dom da Ruach HaKodesh, é o que está no livro de Atos 2. Diz que era para eles fazerem a Tevilá, serem batizados, a fim de receber o dom da Ruach HaKodesh. Então, com essa finalidade, então você buscou a imersão nas águas com a intenção de que quando saísse das águas, era na finalidade para receber o dom da Ruach HaKodesh. Então, você analise direitinho. E aqui fica a seguinte reflexão. Meu desejo, então mergulhe nas águas em Techuvá e Emuná, né? Em arrependimento e em fé. E estude mais, pesquise outras fontes, como eu disse no início. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Então cabe a você estudar, pesquisar e levar tudo ao Eterno, para que o Eterno confirme para você mais sobre esse assunto. É o meu desejo, em nome de Yahushua HaMashiach. Vamos nos colocar diante dele para que ele esteja, então, nos conduzindo, né? Pai, Avinu Sheba Shammai, Pai nosso que estás nos céus, no Shamaim, te peço, Senhor, que o Senhor amplie o nosso entendimento sobre a imersão e que venhamos a ser imersos em níveis mais profundos na Tua Ruach, nos enchendo da Ruach HaKodesh, que possamos, Senhor, sermos lavados, sermos limpos, sermos purificados, produzir frutos dignos de arrependimento. Continua falando conosco e trabalhando na nossa caminhada contigo. Uma novidade de vida em ressurreição. Em nome de Yahushua HaMashiach. Amém.